Sejam bem-vindos a mais uma entrevista no nosso canal da Frisson. Hoje, 3 personalidades do Grupo Cidade falarão sobre os segredos, bastidores e a dinâmica do dia a dia na TV. Lembrando que todos os cuidados foram tomados antes dessa entrevista. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todos os equipamentos foram esterilizados e nós vamos manter distância dos nossos entrevistados. Erlan Bastos, recém-chegado ao Grupo Cidade, acabou de estrear no Balanço Geral. Erlan, seja bem-vindo ao grupo. Obrigado de verdade. Super feliz com essa nova família, de verdade. Estou muito feliz, está sendo muito bacana. Erlan, quais são as expectativas que o nosso público vai poder esperar você apresentando junto com a Isis, Maiara, Lorena, o Balanço Geral? Então, muita gente me questiona assim, Erlan, você tava trabalhando com famoso, você vai deixar de fazer famoso? Não, eu acho que essa proposta que a gente tem no Balanço Geral é justamente ter aquele jornalismo, né, de comunidade também, para se aproximar da população, mas também ter aquele pop de entretenimento, né, aquele toque de entretenimento, que vem a fofoca, que vem exclusivo, etc e tal. Então tá sendo muito bacana. Hoje você se tornou uma pessoa, uma referência a nível nacional, de furar, de dar notícias. Eu vou falar um termo aqui que todos os nossos seguidores, telespectadores e ouvintes consigam realmente entender a nossa linguagem, porque quando a gente fala de um furo de reportagem, na verdade você consegue dar em primeira mão certas polêmicas. Exatamente. Tipo, eu sempre morei no Nordeste. Então, o maior questionamento é como é que esse menino do Nordeste tá dando exclusiva do eixo Rio-São Paulo e tal? Porque o pessoal estava muito acostumado justamente a esse centro, sei lá, eixo Rio-São Paulo. E eu morei em São Paulo. Morei por 4 anos em São Paulo, consegui as fontes ali e vim pro Nordeste, né, quando eu comecei a trabalhar lá no Piauí. Então, eu sempre quis fazer essa associação do jornalismo com a fofoca. Porque eu achava que a fofoca era tipo... alguém me disse, era muito vago, era muito frágil. Então, o jornalismo, o raiz que a gente fala, tem que apurar, tem que ir atrás de fatos, fontes confiáveis, etc e tal. E foi isso que a gente foi martelando bastante e graças a Deus a gente começou a fazer um barulhinho nacional. Você veio de Manaus, Isso. Você é de Manaus, hoje está no Ceará, mas você teve uma infância bem sofrida, você foi catador de latinhas. Conta um pouco dessa história, porque inclusive quando você foi morar em São Paulo, você passou bastantes perrengues. Foi bem complicado, né? Lá em Manaus a gente catava latinha. Eu catei latinha acho que foi dos 7 aos 12 anos de idade. Pra ajudar na família, pra ajudar na renda, porque teve uma época que minha mãe e meu pai ficaram desempregados. Então, nossa única renda era realmente o que vinha. Só que minha mãe era completamente contra eu ir pra rua e tal. Às vezes eu tinha que acordar tipo 4 da manhã antes dela, né? Pra eu poder conseguir sair e ir atrás. Ela ficava muito mal com a situação porque mãe, né, tem medo e tal. E uma pessoa 8 anos na rua, catando latinha, o perigo que a gente acabava sendo exposto e tal. Mas costumo dizer que aquilo foi um aprendizado, sabe? Aquela experiência que foi muito ruim quando era criança. Acho que me ajudou a ser sempre muito pé no chão. Na verdade, é um caso de superação, é um caso de você sonhou, você galgou algo na sua vida e você batalhou com todas as dificuldades que você enfrentou, inclusive em São Paulo, seu grande sonho era ir para São Paulo, você passou por alguns desafios também na cidade paulista. São Paulo sempre foi aquela cidade dos sonhos que todo mundo, aqui no Nordeste principalmente, muita gente foi para São Paulo para tentar ganhar a vida. E assim que eu cheguei em São Paulo, assim que eu pisei em São Paulo, eu fui assaltado. Levaram meus documentos, enfim, levaram tudo. E eu passei a morar na rua, lá em São Paulo, 3 meses na rua, foi uma situação bem complicada. Que eu sempre tive aquela visão de, nossa, eu vou chegar em São Paulo, eu vou tentar conseguir a vida. Foi engraçado que eu fui sem nenhum contato, tipo assim, tem alguém pra me receber. Não, foi realmente tentar a vida, arriscando e tal. Mas da mesma forma que eu falei da minha infância, eu acho que isso que aconteceu em São Paulo, acho que foi ainda mais forte da história toda, porque a gente convivia com pessoas que têm advogados que estão morando na rua, mas por outros motivos. Tem muita gente que está na rua por conta da droga. Conheci ex-atriz. São histórias assim incríveis que infelizmente estão sendo afetadas ali pela droga, mas foi momentos de muita dificuldade e que também acho que ajudou muito a me moldar como profissional, por ter passado por aquilo. E que horas, qual foi o momento que você entendeu? Não, vou ser jornalista, eu vou entrar no mundo, vou fazer meus contatos. E teve esse boom na sua vida?
quando eu comecei a trabalhar com web rádio lá em Manaus, o pessoal falava, olha, tua voz é diferente, eu acho que dá pra tu trabalhar aqui no web rádio. Meu Deus, eu trabalho no web rádio, tava começando, tava bombando Orkut, ou a pessoa ouvia o web rádio ou ela acessava o Orkut. E eu todo empolgado com aquilo e eu botei na minha cabeça, eu quero ser um comunicador. Só que na nossa cabecinha, quando a gente é mais jovem, é tudo muito fácil, né? Tipo, chegar lá e tal, fazer acontecer, só que na realidade não é assim. Mas eu sempre fui muito apaixonado por televisão, por comunicação no modo geral. Eu acho que eu sempre tive, e eu gosto de fazer as coisas com muito afinco porque eu amo realmente. Quando você foi pro Piauí? Porque a TV que você estava trabalhando era no Piauí. Exatamente, em 2018, o diretor de lá, Urias. Grandes índices de audiência. Glória a Deus. Grandes índices de audiência. Ele me chamou pra ir pra apresentar um programa chamado Vida de Artista. Ele falou assim, Erlan, ó, a proposta é o seguinte, dá um toque nacional pro programa. Só que assim, quando ele falou toque nacional, era tipo, vamos falar sobre celebridades nacionais e tal, não necessariamente exclusivas. E aí eu falei pra ele, eu lembro até hoje que nas primeiras entrevistas eu empolgado, porque eu acho que foi o primeiro grande grupo de comunicação que eu comecei a trabalhar, foi lá no Grupo Meu Norte. Então eu falava bem assim, olha, esse programa vai ter repercussão nacional e tal. E tinha muita gente dentro do próprio grupo que falava assim, é doido, não tá batendo bem na cabeça não. Porque eu botei na cabeça que eu queria destacar que profissionais fora do eixo Rio-São Paulo também poderiam trabalhar com notícias envolvendo famosos, né? Então, a gente começou a fazer e graças a Deus a gente era vice-líder de audiência isolado. Inclusive, eu acho que até nas últimas pesquisas agora dessa 2020, a gente beliscava a liderança por diversas vezes, então é uma coisa assim inacreditável. Eu costumo dizer que acho que até eu não tenho ainda a noção da repercussão. Eu costumo dizer sempre isso, eu não tenho essa... tô fazendo sucesso, não tô fazendo... Não tenho isso. A última vez que eu fui em São Paulo foi em novembro. Aí fui visitar o SBT. E chegar no SBT e ver a Cris Flores. Olha, Erlan, tudo bem? Deus! Por sinal, Cris, um beijo. A Cris é uma queridíssima, esse pessoal de TV. Maravilhoso. Ei, eu quero visitas. Olha quem tá invadindo aqui nossos bastidores. A potência da Easy Cidade, Maiara Lorena. Cheguem. Monocromáticas. E como vocês estão acompanhando, televisão é assim. As meninas acabaram de apresentar o balanço geral. E aí, vamos lá pra sala pra poder conversar. Eu tava batendo papo aqui com o Erlan, falando toda a superação, de como ele começou. Erlan, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a polêmica que causou mais frisson na tua vida, de dor de cabeça e de lado bom? Eu acho que toda exclusiva que envolve algum artista nacional é uma dor de cabeça também, porque eles muitos tentam te intimidar. Mandar notificação extrajudicial, etc, aquela coisa toda. Mas eu acho que o que mais me deu dor de cabeça foi o Bolsa Artista, que foi quando a gente revelou que existia um esquema de fofoca que recebia o dinheiro de artista para falar mal de outros artistas, né? Porque eu recebi ameaças de morte, então aquela coisa... Porque eu acho que deu de cabeça porque era meio que no início daquela época que eu tava começando a fazer exclusivas nacionais, então tu tinha que segurar a notícia, segurar as ameaças e fazer o público acreditar que de fato você tava falando aquilo com credibilidade. Exatamente, com credibilidade. Acho que por isso que foi difícil. Eu acho que Isis e Maiara passaram por um momento recentemente, 2019, que foi dado um exclusivo no Balanço Geral e a assessoria ligou, negando, só que assim, o jornalista ele tem muito essa credibilidade de noticiar o que realmente é fato. E essa ameaça que os produtores ou que os próprios artistas fazem a vocês acaba baldeando a quem não sabe como o jornalista trabalha, né? Eu não confio em assessoria, eu falo isso muito sempre, porque, por exemplo, tem o caso do Nego do Borel, que ele tinha sofrido um acidente de moto. Aí a assessoria mandou uma nota dizendo, foi ferimentos leves. Depois, quando eu fui ver, o cara tava todo arrebentado. O caso, assim, foi muito grave. Então, isso é um fato público, fora o que acontece no bastidor, que a assessoria nega. Tem caso de artista que me chamou de mentiroso. O Whindersson Nunes foi lá no Twitter dele e me chamou de mentiroso, dizendo que, quando eu dei a exclusiva, que ele tava terminando o relacionamento dele. Falou assim, você gosta muito de mentir, e não sei o que. Então, passou uma semana e terminou a relação com ela. Então, até uma coisa que eu sempre costumo dizer, o tempo é amigo, é parceria do jornalista, porque sempre mostra. E uma coisa que eu sempre digo para Isis, para todo mundo, onde tem fumaça, também tem fogo. Porque a questão da assessoria é até mesmo para segurar a imagem do artista naquele momento, de tentar resguardar, minimizar as polêmicas, por exemplo. Eu do rádio.
fazia inclusive paparazzi, né? Que era notícia dos famosos e chegava muito exclusiva. Inclusive, eu fui a primeira pessoa no Brasil que falou que o Safadão já estava com o cabelo raspado, né? Cortado. Há bastante tempo ele queria tirar essa imagem de cabelos longos. E quando eu dei... Vocês não têm noção, não. Pediram pra tirar do site, o que eu já falei, já tinha falado. Revelei que ia ser na gravação do DVD em Miami Beach. E aí, depois, aconteceu. Ai, querido, desculpa. Só que aí, ao mesmo tempo, é um risco que a gente corre por poder enfrentar a questão das polêmicas, justamente como ele falou. A galera cai em cima da gente, intimida, pra gente ficar com medo e não falar. Mas aí, se você quiser dar uma exclusiva, é você cruzar os dedos, pedir a Papai pra abençoar, porque é um risco muito grande também. Existe algum tipo de exclusiva que você faz questão de não dar? Olha, eu já deixei de dar exclusiva por pena, vamos dizer assim, de uma pessoa. Mas acho que exclusiva que envolve droga, essas coisas assim, eu não costumo dar porque droga é uma dependência química, aquela coisa toda e tal. Inclusive eu tinha muito atrito com o Léo justamente por conta disso. Tinha gente que falava, o Erlan disse que o Léo teve overdose. Eu falei, não disse isso. Entendeu? Ainda tem essa, né? Ainda coloca palavra na nossa boca quando a gente realmente não diz. Por mais que chegue a você, até porque tem a questão da responsabilidade também, a afetiva também, né? A questão, arriscar, a gente sempre se arrisca, mas eu acho que é importante também, até mesmo pela questão do respeito, você saber se vale a pena envolver seu nome nisso, porque é sua imagem, é o seu nome no mercado. Você se imagina daqui a 10 anos, né, Isis, por exemplo? Eu acho que isso gera... A mais recente de trabalhar com fofoca e com notícias desse tipo é você que aprendendo a fofocar agora. Que ancorou, na verdade, quando o Grupo Cidade decidiu realmente colocar o balanço geral, recebemos todos os scripts, que tínhamos que ter a venenosa, tínhamos que ter todo aquele quadro. E você, por ser uma jornalista que já está no grupo há 16 anos, o perfil, o tanto de dar notícia, isso é muita... Nós temos que ter muita responsabilidade, porque é a credibilidade do veículo, não no caso do Erlan, que ele já traz esse histórico, mas a gente percebe todo o seu traquejo com as notícias e hoje a Isis é uma jornalista completa, venenosa. Eu, na verdade, caí de paraquedas no veneno, né? Porque não é meu forte ser venenosa, graças a Deus, nem pretendo seguir por esse rumo. Mas, puxando um gancho ainda, Gaíra, acerca do Erlan, que a Mai estava falando, nós estamos esquecendo de falar de uma outra categoria tão importante quanto são os fãs. Porque isso pode gerar uma notícia quando mal colocada, uma notícia errada, uma notícia maldita, ela pode gerar uma revolta e um ódio muito grande por parte dos fãs que são extremamente fiéis aos seus artistas. Exatamente, isso é verdade. Eles têm um poder, um braço direito muito intenso. Então até nisso a gente tem que ter mais responsabilidade ainda e um certo milímetro de como vai colocar isso, porque os fãs, eles são muito fiéis. Eu ia Anitta que eu perguntar pra diga, vocês, nós vamos já entrar na Anitta, vamos já entrar em certos casos, mas como é que vocês se blindam dos haters? Porque dependendo da notícia, nós, hoje, cuidando da parte digital do grupo, todas as redes sociais, elas têm bloqueios de palavras, mas quando você coloca certo assunto, gente, vem pessoas de todos os lados. Isso já aconteceu pessoalmente com vocês? Todo dia acontece comigo, porque eu não trabalho pra agradar artista. Eu trabalho pra agradar aquele público, mas não é aquele público que é fã base de artista, é aquele público que consome, quer saber das fofocas, gosta de ficar sabendo por dentro de tudo. Eu tive muito problema com duas pessoas, que foi com a Thaís Teixeira e com a Anitta. A fanbase da Anitta é assim, a pior de todas no sentido hater. Tipo, eles mandavam mensagens que iam esquartejar minha mãe, uma coisa bem pesada, realmente. Talvez ela nem saiba dessa... Não sabe, né? E aí minha mãe não tem rede social, graças a Deus. Então, era bem tenso. Mas assim, e tem os haters que te falam, tu tá enjoado, sou mentiroso, fonte da juventude, baixo nível mesmo. Só que eu aprendi uma coisa. Em 2019 ainda, eu botei na minha cabeça, falei, olha, se eu for levar em consideração isso, eu vou ficar louco. Porque sempre vai ter gente falando mal de mim. Ou seja, eu sempre vou estar falando de um artista. Esse artista tem fã, então sempre vai ter alguém falando mal de mim. Aí eu comecei a filtrar. Eu percebo quando o comentário é uma crítica construtiva. Sim. É aquela fala, Erlan, adoro o teu trabalho, mas olha só, será que você poderia melhorar nisso, nisso, nisso?
eu levo em consideração. Eu ouço muito isso. Agora aqueles, seu mentiroso e tal, eu até zoo. Falar, jornalista sem credibilidade. Eu vou lá e comentar, mas você tá aqui comentando, isso que importa, abraço e tal. E esse que fala isso é que segue, é que curte, é que tá lá comentando e tal. É uma discussão que a gente entra muito nisso, inclusive de sermos atacadas por exemplo nas redes sociais, que já sai disso, sai do fogo do artista e vem pra gente, transmissor da notícia. Diariamente a gente recebe, graças a Deus, em sua grande maioria, elogios, mas sempre tem aquela galera que vem falar assim e tal. E se tá falando, se tem hater, é porque tá sucesso. Ninguém é zero defeitos. A gente só não vai passar pano. A gente só não passa pano. É uma coisa que a gente fala. Vocês têm a credibilidade, vocês têm a responsabilidade de dar a notícia diante dos fatos que estão ali. Às vezes o artista não gosta, nós já recebemos várias mensagens de assessorias reclamando e tal, e temos pessoas influentes que acabam dando a notícia em primeira mão. Então, assim, isso incomoda. E o Grupo Cidade, como sempre, abraçou todas as causas, independente se é de emissora A, B ou C. Nós não queremos a desgraça, mas a notícia, ela vai ser passada de uma forma... Principalmente agora com a era das redes sociais, não tem mais como não ser assim. Né? Porque você vai ter que estar brigando com o mundo, na verdade. Né? Porque não deixou de ser a pessoa que está falando. Nós estamos falando de uma rede, né, universal. Não tem como ninguém ficar sabendo. É tipo, a gente tá aqui no Balanço Geral, a gente dá uma exclusiva, a rede social vai fazer isso chegar em todo lugar, né? Então, o país inteiro, porque essa universalização da internet veio pro bom e veio pro ruim, né? Atrai coisa ruim, mas atrai coisa boa que acaba levando, né? A notícia aonde ela tem que chegar, ou onde ela deve chegar. Puxando o gancho que ela está falando, a gente falou recentemente sobre a Gil Antonelli, que eu particularmente sou muito fã dela. E um fã-clube estava assistindo a gente e gravou o que nós havíamos falado e mandou para ela. E ela mandou um áudio, mandou um vídeo para a gente agradecendo o carinho, para você ver o alcance em que a notícia chega, o alcance laços, em que os fãs têm desses laços estreitados com o artista. Simplesmente eles têm o WhatsApp dela e conversam com ela e interagem. Eu sei que vocês têm fã-clube. Tem fã-clube, Erlan? Olha, eu não sei, acho que não. Isso tem fã-clube, Mayara tem fã-clube. Eu vi Balanço tem fã-clube. Sim. Isso é interessante, porque são pessoas que blindam vocês. Às vezes vocês estão dando a notícia e não sabem o que os haters estão falando. Nossas bênçãos. Eu tenho aquela... Eu chamo de fã-clube. Aquelas pessoas que acompanham fielmente, assim. Tipo, se alguém tá falando mal de uma pessoa, vai lá, cala a boca, ele já fez isso e tal. Tem gente que acompanha há muito tempo. Clube das Bombinhas? Clube da Bombinha, que eles são... Pesquisei Vocês dois são taxados como os venenosos. A Isis, como âncora do jornal, já passou por outras experiências aqui no grupo. Eu acredito que você não sofra tanto essa ser taxada como venenosa, como... Não. Mas... Eu sou boazinha demais. Mas é que eu fico freando, gente. Eu fico freando a Mayara. Essa menina é um problema. Ai, como é vocês na rua? Vamos lá. Maravilhoso. Eu acho que venenosa. talvez a minha situação talvez seja até um pouco diferente da do Erlan, por exemplo. Eu acho que ele consegue catar mais discórdia justamente por ele ser 100%, não tô nem aí. É isso, vou colocar lá e eu me responsabilizo pela... Lógico, tá lá. Uma coisa que eu sempre digo, meu amor, eu ainda não tenho dinheiro para processo, então calma. E aí sempre diz, eu sou a venenosa mais doce do Ceará. Uma coisa eu digo, de verdade, eu sou venenosa quando é necessário. Veneno aqui tem de sobra, mas a gente guarda pro momento certo. E eu acho que vem até uma coisa muito natural, entendeu? Assim, o cearense também carrega na veia humor, né? A gente gosta dessa coisa leve de conversar, eu gosto também de dar a minha opinião, como telespectadora também, e de estar sempre ali nas redes sociais, no Instagram, olhando. Comecei a seguir todo mundo, porque a notícia geralmente parte de lá, de uma coisa que a pessoa faz na rede social, do que comenta, de tudo. É como você observa e você vai abordar. Não, e hoje o mundo digital, ela tá muito... as plataformas digitais estão muito encaminhadas com a comunicação independente do veículo, entendeu? Se é rádio, se ainda é jornal, por exemplo. Então, é a comunicação, né? A comunicação em si. Eu vi no programa que a Isis hoje largou o chicote
E toda vez que ela bate esse chicote, eu dou um pulo. Que eu me assusto, gente. É alto o chicote. Às vezes que ele veio pra cá, né? Porque o Erlan, na verdade, se tornou um parceiro nosso. Eu comecei a seguir blogs de fofoca por causa da Hora da Venenosa, porque eu tava lá viajando na maionese sem entender nada e precisava entrar nesse mundo porque a gente tá em eterno aprendizado. Então foi quando a gente conheceu o Erlan. E aí a gente começou a seguir outros blogs, a Mai também me indicou alguns que ela já seguia, exatamente para dar coluna mandando, eu digo assim, ou você vê o que eu lhe mando rápido no Instagram, ou você fica por fora. Isso, na verdade, é uma faca. Tem duas alternativas. Você seguir um blog de credibilidade, porque hoje, inclusive, muitas redes sociais, a TV Cidade, ela não é pautada pelas redes sociais, muitas vezes pelo Instagram dos artistas, porque tem muito fake news. Então, assim, isso é um cuidado que vocês já conseguiram sentir. Aí vem pra questão das fontes, de realmente cuidado de pesquisar quais veículos estão comunicando aquela mesma informação. O Erlan, por exemplo, tem que ter mais cuidado ainda, porque a exclusiva, ela vem geralmente de uma única fonte. Ela chega bem rápido pra ele, quase que em tempo real. Aí é uma pergunta que eu vou pra você. Eu sei que jornalista não revela as suas fontes, mas como é que você faz pra filtrar, pra saber se é real? Se o documento não é uma coisa pra te deslizar, fazer, sabe, pisar na casca de banana. Vou te meter numa enrascada. Como é que tentaram fazer isso várias vezes, mandar documento falso, print falso, conversa falsa e tal. E quando tem uma fonte nova, o que a gente faz? Por exemplo, estão falando, tem alguma coisa da Isis, um exemplo. Então eu vou atrás da Maiara, eu vou atrás das pessoas mais das pessoas próximas e tal. Poder... Eu tenho alguma fonte próxima desse artista, então eu vou atrás dessa pessoa. O que eu faço? Eu levo a história pro artista. Tem muito aquele negócio de será que ele tem a prova, será que ele não tem? Já afirmou. Já afirmo pra ele e tal. Aí ele... Mas quem ele falou isso? Eu falei, não posso falar e tal. Um bom jornalista não revela a fonte. Até falei isso, eu falei, não posso revelar a fonte, você sabe disso. Ele, tudo bem. Sim, eu fui diagnosticado, mas foi sintomático, já foi soltando tudo. Aí, nossa, maravilha, obrigado, tudo ótimo. Tudo que eu queria. Tudo que eu queria. Então, essa fonte, ela já subiu um nível. Ou seja, ela tem informação quente. Aí se essa fonte me manda uma outra notícia que se confirma, e vai subindo até... É só ganhando estrelinha. Ganhando estrelinha. Eu tenho só uma fonte, que é a fonte das fontes. Que me passa uma pauta X que sempre é quente e tal. E é uma pessoa anônima. Dos artistas que você já gerou polêmica, conhece todos eles? Não, meu contato com o artista, assim, pessoalmente é pouquíssimo. Eu recebo muita mensagem de artista, parabéns pelo seu trabalho e tal. Teve uma exclusiva que eu dei. Doido pra ganhar notinha. Tem gente que faz isso. Tem uma exclusiva que eu dei que o cara tinha me mandado uma mensagem em novembro, parabéns pelo seu trabalho, você ainda vai estourar e tal. Aí chegou em março, tinha uma nota com ele. Aí eu fui procurar ele, oi, tudo bem? Fiquei sabendo isso e isso disso. Ele botou PQP, agora eu tô na roda. Aí botou pontinho. Eu falei, bem, você precisa me falar se eu faço ou não faço. Senão eu vou dar nota com você falando ou não. Ele, não, tudo bem, entendo. Não vou falar nada não, pode dar. Aí foi. Mas aí a gente mantém contato. É bom quando o artista entende. Tem artista que não entende, né, Thaís Teixeira? Ela não entende de jeito nenhum qualquer coisa negativa. Que eles começam a te... Aí vem aquela parte de quando o artista começa a te perseguir. Entendeu? O Léo Dias me perseguia, por exemplo. Como é que você é o Léo Dias hoje? Hoje é zero defeitos, tá maravilhoso. Né? A gente conversa quase que todo dia, realmente. Troca até algumas informações e tal. Quando a gente ainda continua sendo concorrente. A Maiara sempre noticia com o mesmo veneno. Mas a Isis, quando tem notícias tristes, porque você como jornalista já passou por algumas experiências aqui no grupo, como eu falei, comove, chega a se chocar quando tem uma matéria de apelo de crianças, quando tem denúncias. Sim. Como é que você consegue Sempre. separar a Isis, pessoa física, da Isis, jornalista? Já foi mais difícil, né? A gente vai aprendendo isso no decorrer da profissão. Mas é preciso dar, né? Porque infelizmente a vida não é só alegria, a vida não é só progresso. Tem, né, os atropelos aí. Mas me consome, Gaída. A gente passa, você me conhece há quantos anos? Há 16 anos, você sabe que eu sou emoção pura. Eu não consigo esconder meu sentimento. Quantas vezes nós já nos emocionamos? Não sei quem é mais chorona, na verdade. Se sou eu, porque eu acho que a gente tem que passar a verdade. Não dá pra representar em apresentação nenhuma. A gente não sustenta um papel por muito tempo Não, também. eu tô perguntando isso porque o seu papel, ele é muito mais entretenimento. O próprio Erlan, ele fala muito mais de uma notícia que ocorreu, independente se seja do acidente, mas envolve pessoas conhecidas e o desconhecido, que tem a mesma emoção.
Então, assim, essa é uma questão do jornalismo que a gente sempre aborda, que a pessoa tem que estar preparada para estar ali de frente da informação, sendo julgado, muitas vezes sendo apontado como o fofoqueiro da TV. Na verdade, é um trabalho que você escolheu um segmento para poder estar abordando. A gente interage com os Instagram. nossos maravilhosos do Instagram. Beijo pra todo mundo que segue a gente. E aí a moça falou assim, é pra ser quadro da boazinha, porque Maiara está sendo muito boazinha. Aí eu olhei pra ela e disse, Maiara, tu vai continuar boazinha ou tu vai ser venenosa agora? Mulher te decide, a gente fica brincando, né? E o público fica interagindo. Então eu acho assim que tem um momento realmente de você destilar o veneno, que é propício à notícia, que é propício à informação, e tem hora que você simplesmente tem que deve dar aquela notícia, mas sem também estar sendo sarcástico e tirando do outro algum sentimento negativo, porque isso acontece muito também. Tudo é a forma como você fala. E uma coisa que a gente não gosta é de gerar ódio. Porque quanto mais você incita ali, e tá com o pau no artista, Tudo isso é a também não é forma legal, como se porque assim, eu... profissionais que procuram audiência, eles não procuram esse meio termo de como noticiar. Mas quem é que não erra também? Então eu não vou estar sempre tacando pau. Por isso que eu digo, eu sou venenosa no momento Sendo a certo. palmatória do mundo. Não Fica você. atento, porque a qualquer momento você pode ir pra venenosa. Eu vou logo avisando. Deus do Ai, céu. que assim. Tem o chicote, né? Porque as duas vezes que ele esteve aqui de corpo presente, Sentiu a chibata e a da vez que ele entrou com a gente através de live, foi exatamente com a exclusiva, que teve até aquele lance da Anitta, Sim, com a sim, sua do amizade Léo. com o Léo, que, enfim, surpreendeu todo mundo positivamente. Toda vida que eu dou a chicotada dele, tu vai me matar. Assusta de cidade. muito- Olha, e a Geralda, fica atenta a Geralda. A Geralda tá de olho em tudo que acontece. São 24 horas no radar ali ligado. Pois é, mais uma vez também a gente queria dar as boas-vindas a esse nome Programa que hoje tem foi mais, sucesso. do que agregar. A gente tá realmente muito feliz com a presença do Erlan, que é uma pessoa que a gente já vem observando, que a gente Já é vem parceiro admirando. da gente, né? Exatamente, que já contribuiu diversas vezes pro nosso programa, assim como tantos outros profissionais. O Erlan é um bebê, então, tipo assim, tem muito tempo pela frente aí pra crescer junto com a TV Cidade. Ele é um bebê. Nós estamos ainda engatinhando, querido, entendeu? Então é isso. E eu vou continuar na minha cadeirinha da rainha, sentadinha, só vendo a bagaceira, entendeu? Vez por outra eu vou levantar minha mão, vou dizer, meninos, calma. Porque nós temos na nossa bancada, nós temos o Chicote, que são dois. Que é né? patrimônio da Isis. Patrimônio, muito bem, já vem, né, de outros carnavais. É verdade. Nós temos o Jucá, que é o Amansa Corno. Ele, que é ele o... tem duas funções, o cajado É. venenosa e o amansa corno. Então são para situações diferentes, Então, né? assim, nós estamos agora reforçados, literalmente, com a presença desse fofoqueiro. E é isso, e vamos continuar nesse sucesso. Eu tô muito feliz com tudo isso, porque apesar de ser... Eu sei que o Balanço Geral é um programa consagrado nacionalmente nas praças, né? Da Record TV. E aqui na TV Cidade não é diferente. E pegar um programa como esse, com uma profissional do gabarito da Isis, eu acho que... como é que fala? O frio na barriga dobra. Na verdade, o melhor balanço geral do Brasil é o do Ceará. Porque nós temos a Venenosa e nós temos a Isis à frente, mas a Coruja é exclusiva nossa. Exatamente, é Então, verdade. assim, enquanto todo mundo tá lá com a cobra venenosa, tal, a nossa Geralda, ela fica de olho em tudo. Então, assim, não é exatamente só o veneno. A ideia, quando chegou, foi trazer a informação do bastidor, dos artistas. Foi a primeira coisa que eu perguntei, inclusive. Por que aqui não é cobra? Que a Isis a me coruja. explicou. Eu conheci o balanço, na verdade, graças a vocês, porque vocês davam exclusiva aqui. A pessoa, a Isis falou de você. Eu falei, Isis? Aí eu fui atrás, quando eu fui ver a Isis já me seguia, a Maiara me seguia, o José também me seguia, tá, o diretorzinho de açúcar, né? E aí eu passei a seguir, todo mundo conhecia o trabalho. Então, a gente já tinha eu tenho um pequeno público já que me acompanha aqui, e o sentimento que eu trago, acho que esse público vai conhecer o lado mais jornalista do Erlan, né? Não só o fofoqueiro, vai conhecer um outro perfil que eu já trabalhei com isso, mas muita gente não conhece, muita gente só vê aquele lance da fofoca, mas um sentimento o que eu tô sentindo é de muito acolhimento, sabe? E eu quero devolver isso na forma mais profissional possível, porque eu e a Isis, acho que a gente tem uma coisa muito em comum, é de trabalhar com sentimento.
Meninos, obrigada. Eu acredito que vocês estejam com fome, porque vocês já apresentaram o programa, fizeram todos os preparativos, que isso é curioso, porque as pessoas imaginam que vocês apenas chegam e apresentam. Então tem todo o preparativo. O programa, ele começa a ser preparado 6 da manhã, quando a gente acorda. Na verdade, na madrugada. Na madrugada, e ele acaba de ser preparado meia-noite quando vai dormir. Ou seja, ele tá sempre pegando alguma coisa, indo atrás e tal, aquela coisa. E essa pegada do balanço que eu acho assim maravilhosa, esse lance da comunidade, esse negócio do empreendedorismo, nesse tempo de dificuldade, acho que as pessoas querem um pouco mais de nossa, vai dar certo, nossa, a gente vai passar por isso e tal, otimismo. E aí sela com a fofoca, que é algo mais, né, a pessoa gosta de fofocar, tipo, o suspiro. É o suspiro. Entre uma matéria e outra. Então acho que é muito bacana, é um formato realmente de sucesso. Sejam bem-vindos vocês, como sempre. Obrigada. Izinha assim, ó, Mayara, Erlan, seja bem-vindo também à nossa Obrigado. equipe, que você possa somar. Nesse momento de pandemia que o mundo tá... São tantas notícias ruins. O Grupo Cidade, mais uma vez, investe em jornalismo, na credibilidade, nas fontes realmente que tem a informação para poder passar para vocês de uma maneira transparente. Porque com fake news ninguém vai para frente. Hoje, qualquer pessoa quer ser jornalista, no sentido de, eu dei a primeira informação. Então, assim, o importante é a gente poder noticiar com credibilidade. Com o público, que é o nosso termômetro e é o nosso combustível diariamente. Não, sem mais, é isso mesmo. E a gente vai continuar causando muito frição, tá, Bibiana? Isso é fato. Pessoas, para vocês que acompanham minhas redes sociais, segue, curte, compartilha. Não deixem de colocar o sininho aí, ó, e se inscreve no meu canal. Beijo, até a próxima.